Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Desculpa, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Amém? Vamos colocar em pé para a gente ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Aí, preste atenção a partir daqui para frente. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, e reuniu-os na praça que fica no lado leste, e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo de sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora nós vamos passar aqui, roda aí. Nós vamos ler agora 2 Crônicas 32, 27. 2 Crônicas 32, 27. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, Pai, lhe agradecer pela leitura da sua palavra, e queremos, Senhor, colocar, Senhor, a nossa vida no teu altar. Queremos também, Senhor, declarar que o teu Espírito Santo tem liberdade de agir em nosso meio, de falar por intermédio de nós, de falar, Senhor, através de nós, para que essas pessoas que estão aqui nesta noite possam receber uma palavra, Senhor, refrescante, uma palavra revigoradora, Senhor, uma palavra que vai dar um novo ânimo, que vai dar disposição, que vai dar uma fé redobrada, Pai. Obrigado por esse momento, e nós queremos também repreender todo o espírito da maldade, todo o espírito, Senhor, que devorador da palavra, que saia desse ambiente em nome de Jesus Cristo. E dizendo para você, diabo, que você não tem poder de agir na distração desses filhos de Deus nesta noite. E que haja, Senhor, liberdade do teu Espírito para passear e para falar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Vamos assentar. Viviane, depois você corta a minha coçada de perna aqui. Saiu na filmagem. Meus queridos, eu vou falar com os irmãos sobre um personagem bíblico chamado Ezequias. Eu tenho certeza, já vou adiantar para os irmãos, não vai dar para falar tudo hoje, mas a gente faz uma próxima na semana que vem, dessa mensagem. Ezequias foi rei de Israel, e foi uma das pessoas que sucederam Davi, não na ordem exata, mas ele foi uma das pessoas que logo depois que Davi e Salomão tiveram no trono, ele entrou.
Quando Ezequias entrou no poder, e os irmãos entendem que quando a gente fala do rei de Israel, nós falamos de alguém que comandava toda a nação de Israel. Era um líder que era escolhido muitas vezes por Deus, e essa escolha muitas vezes era feita de acordo com a vontade de Deus, e algumas vezes não era da vontade do Senhor. Eram colocadas pessoas que muitas vezes não eram do agrado do Senhor. Alguns dos reis de Israel eram fiéis a Deus, outros não. Aqueles que eram fiéis a Deus, Deus abençoava a nação, e a nação prosperava. De que forma? A nação crescia em domínio geográfico. Era assim que era o termômetro da espiritualidade da nação de Israel. Então, quando Israel estava longe de Deus, a nação enxugava, ela ficava pequena, em domínio territorial. Por quê? Porque as nações vizinhas iam lá, combatiam contra Israel, ganhavam as guerras e eles perdiam território, perdiam gente, eram levados mulheres como escravas, filhos como escravos, matavam os animais, enfim, acontecia uma catástrofe. Quando o rei estava em sintonia com Deus, a nação prosperava. E como é que era essa prosperidade? Ela crescia o seu domínio geográfico, eles começavam a ganhar as batalhas e ficavam ricos. Porque naquela época, quando você ganhava uma batalha contra uma nação, você tinha direito de pegar dela tudo o que ela tinha de riqueza. Com Israel era diferente, porque eles não podiam pegar absolutamente ninguém como escravo, como acontecia com as outras nações. Deus não permitia, para que esses escravos não contaminassem a nação de Israel com costumes de outras nações pagãs. Mas enfim, era assim que funcionava. Então, Israel parecia uma bexiga, né? Inflava bem espiritualmente e diminuía mal espiritualmente. Inflava quando estava em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, e diminuía, esvaziava quando não estava. Ezequias, diz a Bíblia aqui, no capítulo 29, diz que quando ele chegou no seu reinado, ou quando chegou a época dele reinar, ele tinha 25 anos, como fala no capítulo 29, verso 1. E ele reinou durante 29 anos em Jerusalém, ou seja, ele morreu aproximadamente com 44 anos de idade. Ele começou com 25 e foi até 54 anos de idade, e até os 54 anos de idade como rei de Israel. E aí dá toda a filiação de Ezequias no final do verso 1, e aí vem a parte que nos interessa. Ele fez o que o Senhor, o que está dizendo aí? Aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. E o que é fazer aquilo que o Senhor aprova? No caso de Ezequias, e a gente vai trazer para a nossa realidade hoje no século 21. O que ele fez? Quando ele entrou já para governar Israel, no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. É a primeira coisa que o texto fala. Para nós, queridos, o que significa o templo do Senhor? Não é mais essa edificação que está aqui, não é mais essa igreja, não é esse altar, não é absolutamente essas flores, não é o violão, a guitarra ou a bateria, não é nada. O templo do Senhor sou eu e é você. Porque quando Cristo veio, ele transferiu o templo, que era o templo de Salomão, e antes do templo de Salomão, o tabernáculo que viajava no deserto, e ali estavam as tábuas da lei, dentro de uma arca chamada Arca da Aliança, ali era a presença de Deus. Cristo transfere esta habitação de Deus para cada um de nós que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então quando o texto fala que Ezequias abre as portas do templo do Senhor, significa que ele está dizendo para você e para mim o seguinte: ele abriu as portas do templo mesmo, o templo visível, o templo de Salomão, aquele que tinha a porta de madeira, ele abria as portas para que as pessoas pudessem voltar a adorar a Deus no templo, construído por Salomão. Para nós isso tem um significado mais pessoal. Eu sou e você é o templo do Senhor. E o que Deus espera de você como alguém que governa a sua vida? Você não governa mais uma nação, mas todos nós hoje somos embaixadores de Cristo na terra. Cada um de nós tem domínio sobre a nossa própria
existência. Eu sou aquele que comanda a minha própria vida de acordo com as minhas decisões. Se eu for alguém que tem o coração em Deus, eu vou abrir as portas do meu templo, que é o meu coração, para que Deus possa fazer algo dentro de mim. Ou seja, o rei, queridos, hoje não é mais uma figura que senta num trono. O rei hoje em dia, ou a rainha, sou eu e você, aquele que comanda a sua própria vida, não mais uma nação. Jesus Cristo transfere o quadro da nação de Israel, que é uma população, é um povo que fala uma língua, herdeiros de uma promessa por Abraão, todos eles filhos de Abraão por consanguinidade. Ele transfere isso para cada indivíduo que nasce de novo por meio de Cristo Jesus. Ou seja, você é o que comanda a sua vida, e a sua vida pode ser comandada de uma boa forma ou de uma má forma. Ezequias fez o que era agradável a Deus, por quê? Porque ele abriu as portas do seu templo, que era o templo de Salomão, e a palavra diz para você abrir as portas do seu coração, e fazer o quê? Vamos ver o que ele fez aqui? Olha lá, ele abriu as portas do templo e as consertou, não é? E aí ele fala, chamou lá os sacerdotes, os levitas, que eram as pessoas que trabalhavam no templo, reuniu-os na praça e disse, no 5, escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo. O que é consagrar o templo? Vamos ver aqui. Retifiquem tudo o que é impuro do santuário. O que Deus fala para você? Tire tudo aquilo que Deus não se agrada de dentro de você. E ele diz no 6, olha, os nossos pais foram infiéis, ou seja, os nossos antepassados foram infiéis, o que o Senhor nosso Deus reprova, e abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. E quantas vezes, queridos, nós que temos já o Espírito Santo em nós, não fazemos isso? Quem dirá às pessoas que não conhecem a Cristo? As portas do seu templo, as portas do seu coração estão fechadas para o Senhor. Mas essa palavra é mais para você, porque quando ele fala isso, ele fala de um povo que conhecia as verdades de Deus. Ele não está falando da nação vizinha, ele está falando de alguém que era judeu e que conhecia as leis de Moisés. Pessoas que tinham o conhecimento de quem era Deus e a forma com a qual eles deveriam viver. Mas mesmo conhecendo, eles viraram as costas para Deus, fecharam as portas do seu templo, fecharam as portas do templo e começaram a trazer coisas impuras para o seu templo ou para o seu coração, né? Então diz aqui no 7, fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para Deus de Israel. E aí ele começa a listar, queridos, uma série de situações que não aconteciam mais, porque as portas do templo estavam fechadas. Quando ele abre e pede para os levitas e os sacerdotes se purificarem, se consagrarem, ele começa a dar as dicas de que forma estava o templo e como deveria estar. Tudo aquilo que foi interrompido deveria ser feito novamente. E aí, Jesus, queridos, o que Deus tem para você essa noite, para a minha vida? O que Jesus espera de nós? Você conhece a palavra do Senhor, não conhece? Eu tenho certeza que ninguém aqui é totalmente ignorante daquilo que é a palavra do Senhor. Mesmo aqueles que estão fazendo o curso de casados já têm noção daquilo que significa o Evangelho e a palavra de Cristo na sua vida. Ou seja, vocês estão dentro deste povo que virou as costas para o Senhor. O que Jesus pede para você? Abra o seu coração. Seja sensível às coisas de Deus, para que você que governa a sua vida, seja abençoado nos seus caminhos. E a primeira coisa que Deus pede é abra as portas do seu coração. Deixe o Espírito Santo entrar, para que Ele tire de você tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não pertence mais a você, porque você foi escolhido pelo Senhor. Você é a nação eleita de Deus. Eu sou a nação eleita de Deus.
Nós não podemos mais viver de acordo com as pessoas e de acordo com os costumes e os usos e costumes das pessoas que não conhecem ao Senhor. Nós temos uma constituição, é a Bíblia Sagrada. Esta deve ser a nossa regra de conduta e de fé. E nós devemos conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. E deixar Deus trabalhar nas nossas impurezas. E quais são essas impurezas? Aquilo que muitas vezes a sua personalidade tem que desagrada a Deus. Ações e atitudes que desagradam ao Senhor. Jesus Cristo, queridos, Ele não nos julga pela nossa ação, por aquilo que eu faço. Porque para os irmãos aqui, eu posso ser uma pessoa muito amável. Eu posso ser uma pessoa conselheira. Posso ser uma pessoa que tem boa fama dentro da igreja. Mas eu posso ser uma pessoa de má fama aí fora. Eu posso ser uma pessoa não amável aí fora. Posso ser uma pessoa que de fato não tem um bom relacionamento com a minha mulher. Posso ser uma pessoa fria, principalmente com a minha esposa e com os meus filhos. Porque, queridos, eu e você, nós temos a facilidade, isso é fruto do pecado, de agir enganando as pessoas. É uma facilidade que eu tenho e que você tem. De fato, você não sabe o que se passa pela minha mente. E eu não sei o que se passa na sua mente. Então Deus não nos julga pela nossa aparência. Nós não somos julgados pela minha boa ação. Porque a minha boa ação, ela pode não refletir o que está no meu coração. E quando Jesus Cristo veio, o nível de julgamento dele passa da minha ação, que pode ser boa, mas com uma intuição má, ou pode ser uma boa ação com uma boa intuição, ou uma boa intenção, na verdade, essa é a palavra correta, não intuição. Jesus Cristo, Ele me julga pela minha intuição, ou pela minha intenção, desculpe, pela minha intenção, porque é o que está no meu coração, é que verdadeiramente Deus olha. Então, queridos, eu posso ser uma pessoa que falo bem, posso ser uma pessoa carismática, de repente posso ser uma pessoa que a palavra do Senhor é bem inteligível para os irmãos, mas nada disso tem valor para a minha vida. Para vocês tem valor, porque a palavra ela chega e vai fazer o efeito que ela vai fazer, mas para a minha vida o que vale de fato é a intenção do meu coração. Eu vou ser julgado pela minha intenção, e você vai ser julgado pela sua intenção. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós temos a facilidade de envolver as pessoas com ações boas, mas com intenções que só nós conhecemos que são ruins. E quando esse texto fala para você abrir a porta do seu templo, ele fala para você deixar Deus trabalhar na intenção do seu coração, naquilo que muitas vezes só você sabe que você faz, naquilo que só Deus, e você tem que saber disso, sabe que você faz. Muitas vezes nem a minha esposa sabe, nem meus filhos sabem, ninguém sabe, mas Deus sabe. É esse nível de abertura de templo que Deus pede para mim e para você. Não é uma abertura superficial, não é o que eu demonstro ser, mas sim o que eu penso sobre o meu mundo, sobre as pessoas e sobre aquilo que eu sou. É nesse nível que Cristo veio trazer para a gente, ou seja, neste nível, queridos, ninguém escapa do crivo de Deus, e ninguém é justo nesse nível, nem eu e nem você. Por isso que a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, e neste nível não há um justo sequer, como a Bíblia fala. Podem haver justos? Pode, da boca para fora, com boas ações, que a sociedade muitas vezes bate palma, faz uma placa de homenagem, dá um nome de rua, não é? Uma pessoa muito caridosa, mas no nível aqui ó, lá dentro do templo, ninguém passa na justiça de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Não há um justo sequer, não há ninguém que agrade a Deus. Essa é a verdade da Bíblia para mim e para você. Então, quando Ezequias fala de abrir o templo, para nós é esse simbolismo, é de realmente nós abrirmos o nosso coração e deixar Deus trabalhar.
na nossa vida, para que não aconteça, queridos, o que acontece a partir do verso 8 aqui. Olha o que ele fala. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. Por quê? Porque eles não abriram as portas do templo, ou o templo estava fechado para a ação de Deus. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Veja a consequência de quem tem o seu templo fechado para a ação de Deus. Mas Ezequias quis abrir, e ele conseguiu abrir, e ele fez com que o templo fosse consertado, ele fez com que a nação de Israel começasse a ter um objetivo de agradar a Deus nas suas decisões. E aí ele fala, a partir disso, no verso 10, pretendo, pois, e essa é uma decisão que você deve tomar, pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo de sua ira se afaste de nós. Então Ezequias falou assim, olha, a porta está fechada, eu como governante dessa nação, como mando nela, e você manda na sua vida, tá? Você é a única pessoa que manda na sua vida, e Deus age de acordo com a sua permissão, porque Ele te deu a vida para você fazer escolhas, e as suas escolhas, Ele considera, se forem escolhas que agradam a Ele, Ele vai te abençoar. Se forem escolhas que não agradam a Ele, você vai receber a maldição pelas suas escolhas. Deus não gostaria de te amaldiçoar, Deus não gostaria de te dar maldições. Na verdade, Ele não dá maldições. As suas escolhas trazem maldições para a sua vida. Os irmãos entenderam isso? Então, queridos, o que aconteceu aqui? Ezequias falou, não, eu governo essa nação. Então, o tempo está fechado, eu vou abrir, vou limpar. E pretendo no 10, fazer agora uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que toda esta ira que nós estamos recebendo por causa das nossas escolhas, pare de entrar na nossa nação. E isso a gente pode trazer para a nossa vida. Se de repente você está vendo situações problemáticas na sua vida, isso são frutos de Deus? Não, são frutos, ou é fruto das suas escolhas. Você governa a sua vida, você é o rei da sua vida. E quando você transfere este reinado para o Espírito Santo de Deus, fala, Deus, quando a gente fala, Senhor, venha ser Senhor da minha vida, você não, eu sou o rei, eu tenho o direito de governar a minha vida, eu tomo as minhas decisões, mas eu saio do trono e dou o lugar da minha vida para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Então, Senhor, por isso que eu chamo Ele de Senhor, né? Eu sou servo, eu não sou mais o dono da minha vida, Ele passa a ser o dono, então Ele passa a direcionar as minhas decisões, que não são fáceis, porque as decisões de Deus, elas são contrárias à minha natureza carnal e pecadora, e eu preciso lutar contra aquilo que Deus quer que eu faça, contra a minha natureza que quer fazer o que eu quero, e aí a gente fica na luta, entre agradar a Deus ou agradar a nossa carne, e este é o pior ambiente para nós que somos cristãos, é o momento da dúvida entre agradar a Deus e agradar a nossa carne. Agora, quando nós conseguimos agradar a Deus nas nossas escolhas, Deus nos abençoa e nós temos uma paz no nosso interior, que a Bíblia fala que excede todo entendimento, e a gente fala assim, foi a escolha certa, e vem o regozijo de Deus dentro de nós, porque nós escolhemos a vontade que é de Deus e não a nossa, e Deus nos retribui com bênçãos sem medida. E aí o que acontece com a nossa vida? Ela começa a inchar como uma bexiga, como o povo de Israel inchava quando eles estavam de acordo com a vontade do Senhor. A gente começa a ganhar território, a gente começa a ser abençoado, e as nossas coisas, elas passam a ser não só suficientes para nós, mas passam a também abençoar outras pessoas, porque elas são mais do que suficientes para nós. E aí a nossa nação, que é a nossa própria vida, ela começa a ganhar volume,
começa a ganhar peso, começa a ganhar influência na vida das outras pessoas que precisam e olham para nós e vejam, nossa, que bexiga grande, que bexiga gorda, né? Que bexigão. A gente começa, literalmente, a gente começa a ser visto, porque a gente fica grande. Isso chama a atenção das pessoas, das nações que estão em nossa volta, que cada um é uma nação. Hoje em dia é assim, cada um reina na sua vida, ok? Mas Jesus quer reinar nas nossas vidas. E as pessoas começam a olhar para a gente e, nossa, mas o que ele tem de diferente? Ou o que ela tem de diferente? Por que ela está tão assim, gorda, né? Inchada, uma bexiga assim, né? Gigante. Eu quero ser também assim. Eu quero ser uma bexiga desse tamanho. Porque eu estou assim, magricela, né? A bexiga minha está chupada, aquela bexiga que chupa dentro, ela fica tudo esmagadinha assim, né? A pessoa não tem vida, porque ela falta quem? Falta o senhorio de Cristo. Ela está esturricada, né? Sabe aquela bexiga murcha que você chupa para dentro assim, ela fica só uma grudada, quer dizer, ela quer ser a outra, mas ela tem que deixar Deus comandar a sua nação, que é a sua vida. Então, queridos, Ezequias teve essa decisão de dar o senhorio e de consertar a sua nação, abrindo as portas do seu templo, abrindo as portas do seu coração. E aí o que aconteceu? No final, olha a recompensa aqui, ó. Eu já vou encerrar. Vamos ler lá o texto final. Cadê? Acho que eu pulei aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó. 2 Crônicas 32, 27. Como consequência dessa escolha que Ezequias fez, quando ele começou a reinar, olha o que aconteceu como resultado. Um bexigão gigante, olha lá. Olha o que fala aqui o verso 27, no resultado da escolha de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite, e fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas, o quê? Riquezas. Os irmãos entendem a consequência das nossas escolhas? Quando nós realmente abrimos nosso coração. Aqui, querido, está listando só riquezas materiais. Faz parte? Faz parte. Mas não é só isso. Deus te dá restauração da sua saúde, como aconteceu com o nosso irmão Pedro. Deus te dá uma família equilibrada, porque você só consegue produzir riquezas e você só consegue ser uma pessoa que gera riqueza a partir de um lar equilibrado. Quando você consegue dormir bem, quando você consegue ter uma noite de sono repousante, quando você consegue dormir sem tomar nenhum tipo de remédio, quando você não fica refém de farmácia, quando você não fica refém de medicamento. Deus te dá riqueza no seu trabalho. Você percebe que o fruto do seu trabalho, ele é abençoado e ele rende. Deus te dá uma profissão ou um trabalho que você seja honrado, que você seja uma pessoa de boa fama, uma pessoa respeitada, uma pessoa séria, uma pessoa que muitas vezes não faz cambalacho, não dá uma de Gerson, uma pessoa que honra os seus superiores, uma pessoa que é honrada pelas pessoas que estão abaixo de você. Riqueza e prosperidade na Bíblia, queridos, não é só a questão financeira, pelo contrário, a questão financeira é um ponto de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Agora, como Ezequias chegou neste ponto? Porque ele honrou a Deus no princípio do seu reinado. Ele colheu aquilo que de fato ele plantou na sua vida. Então Deus é um Deus que quer nos abençoar, mas ele só pode nos abençoar
se nós começarmos a tomar decisões corretas na nossa vida. E não são decisões que vêm da minha experiência, do meu histórico de sapiência da vida, que eu sou entendido, que já fiz um monte de coisa. Não. A minha experiência tem que ser colocada de lado, para que a experiência de Deus entre em mim. E a partir da experiência dele, eu guio as minhas decisões. Que não é fácil, porque pela minha natureza eu quero tomar conta da minha vida. E eu sei o que eu estou fazendo. Mas quando a gente entra no reino de Deus, a gente tem que deixar a nossa sabedoria de lado e deixar Deus trabalhar, para que Ele realmente saiba o que é melhor para cada um de nós. Queridos, a história de Ezequias, ela não termina assim. Semana que vem eu vou contar para os irmãos um C ou uma vírgula que aconteceu no meio dessa história. É alguma coisa que está no meio que eu ia falar hoje, mas não vai dar tempo. Então eu falei só o começo e o final da história dele. Mas no meio tem uma situação interessante que os irmãos têm que entender, porque todos nós passamos por situações assim. Existem as tribulações. E Ezequias passou uma brava aqui no meio, onde a fé dele foi provada, para que no final da vida dele, ele tivesse isso que está escrito aqui no verso 27. E a nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós tomamos decisões corretas, nós abrimos o nosso coração para o Senhor entrar, abrimos a porta do nosso templo, nós deixamos Deus tirar tudo de impuro, mas mesmo assim, a vida nos dá situações que nós não gostaríamos de passar. Mas nós passamos, porque é nas provações que a nossa fé ela é provada e amadurecida em Deus. Então, semana que vem eu vou falar um pouco do meio dessa história, que está aqui no capítulo de 2 Crônicas, a partir do verso 29, que nós lemos, se os irmãos quiserem ler em casa. Depois nós vamos falar sobre uma nação que desafiou a nação de Israel, e aí a fé de Ezequias foi provada para que ele pudesse chegar no final da vida dele e ter esta recompensa da parte do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Queridos, essa palavra de hoje, ela vem falar no seu coração. Eu queria que você fechasse os olhos agora, por favor. Essa palavra de hoje, ela vem falar no seu coração, principalmente sobre você abrir o seu coração. Não ter um coração de pedra, mas sim um coração de carne. Um coração sensível às coisas que Deus quer para você. Você sabe que você é escolhido do Senhor, por isso você está aqui. Um dia você escolheu Cristo e você fez a melhor decisão da sua vida. Pode ser que tenha acontecido há alguns meses, alguns anos, algumas décadas, não importa. Mas, queridos, nós temos que deixar a nossa vida sempre com a porta do nosso coração aberta. E essa palavra, ela quer trazer para você este momento, para que você abra o seu coração. Para que você abra o seu coração. Para que você deixe Deus agir na sua vida. Para que você deixe Deus trabalhar naquilo que você sabe, que o Espírito Santo está falando com você. Você sabe que existem coisas na sua vida que ainda são impuras. E Deus tem te mostrado, no decorrer desse culto, ou no decorrer das ministrações que você tem ouvido, ou mesmo lá na sua casa, quando você está no seu quarto, sozinho, e você muitas vezes tem feito coisas que desagradam a Deus. Deus quer que de fato você abra as portas do seu templo. Quando você abre, você já vai começar a ver que Deus já vai te mostrar tudo aquilo que está sendo impuro. E Ele quer que você de fato tire as coisas impuras da sua vida. Queridos, hoje é um momento de reconstrução do seu templo. Essa ministração de hoje é um momento que você vai reconstruir o seu templo. Sabe por quê, queridos? Porque o dia mau vem, e nós vamos ver na próxima semana. E quando vier o dia mau, se você não estiver com o seu templo reconstruído, você não subsistirá. Você cai. Deus pede para você hoje, reconstrua o seu templo. Deixe Deus limpar o seu coração.
Deixe Deus tirar de você aquilo que você, muitas vezes, já tem percebido pelo Espírito Santo que Ele quer que saia da sua vida. E eu queria nesse momento lhe convidar a vir aqui à frente. Você que sente que tem algo para entregar para o Senhor, alguma coisa que está dentro de você que não agrada a Deus, mas que esta noite você quer se livrar, você quer no altar do Senhor e pela palavra do Senhor que foi ministrada essa noite, você quer retirar da sua vida, tirar da sua vida aquilo que o Espírito Santo tem mostrado para você. Eu queria lhe convidar a vir aqui na frente que eu gostaria de orar por você. Venha em nome de Jesus Cristo. Se você quer retirar aquilo que o Espírito Santo tem mostrado para você da sua vida, para que realmente o seu templo fique cada vez mais limpo. Queridos, nós vamos ter coisas para tirar da nossa vida até o dia da nossa morte. Mas com certeza hoje Deus te mostrou algo. Eu quero que você considere aquilo que o Espírito Santo te mostrou hoje. De repente amanhã Ele pode mostrar uma outra coisa que você tem que tirar. Mas eu quero que você venha por aquilo que Deus está te mostrando hoje no seu coração. E esse momento que você está vindo aqui na frente, você demonstra, você está dizendo assim: Deus, eu sou incapaz de tirar essa impureza da minha vida, mas eu creio na ação do Teu Espírito Santo, e eu sei que pelo Espírito Santo, o Senhor vai limpar a minha vida. Então eu vou orar por você, queridos, e creia que Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Deus tem um milagre para você hoje, assim como nós falamos no louvor aqui, e Ele vai restituir tudo aquilo que foi perdido, através das escolhas corretas que você vai fazer na sua vida. Eu vou orar primeiro com todo mundo, depois eu vou ungir você com óleo no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Deus. Queremos, Senhor, lhe render graças porque a Sua palavra, Senhor, ela não volta vazia, Deus. A Sua palavra, Senhor, ela encontrou nessa noite morada nos corações. Ela encontrou, Senhor, pessoas que estavam com seus templos abertos, estavam, Senhor, com as suas vidas prontas a receber a transformação, a receber o milagre, a receber a cura, a receber a libertação, a receber, Senhor, a reconciliação, a receber, Senhor, o perdão, a receber, Senhor, a misericórdia do Senhor, Pai. Deus, nós cremos no Teu poder e cremos na Tua graça. E desde já, Senhor, declaramos que esses Seus filhos que estão aqui, Senhor, lhe pedindo: Deus, olha para mim, olha para o meu coração, me ajuda a mudar a minha vida, me ajuda a mudar a minha índole, a minha forma de pensar, a minha ação que é má. Me ajuda, Senhor, porque eu não consigo controlar essa minha atitude do meu coração, mas eu creio que pela Sua palavra, o Senhor vai estar me ajudando, o Senhor vai estar me aconselhando, o Senhor vai estar me direcionando para que eu seja, Senhor, alguém puro, alguém limpo, Senhor, alguém que vai merecer, alguém que vai receber as graças de Deus, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu unjo a vida dos Teus filhos aqui nesse momento, que a unção do Teu Espírito Santo, que a graça do Senhor esteja, Senhor, agindo na vida dos Teus filhos, Pai, que eles recebam o renovo de Ti, que eles recebam, Pai, a renovação espiritual que vem de Ti, que eles recebam a graça do Senhor que vem do alto, Pai, nesta noite, que saia, Pai, todo impedimento da carne, tudo aquilo, Pai, que o Teu Espírito Santo tem mostrado a eles, Senhor, todo pacto, toda aliança que tenha sido feita, nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, que haja, Senhor, purificação daquilo, Senhor, que é necessário na vida dos Teus filhos, Pai. Nós desde já oramos, Senhor, agradecidos porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que responde às nossas orações, o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que cumpre os seus propósitos, o Senhor é um Deus que transforma, que limpa, que lava, Senhor, as nossas impurezas, que lava tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, Deus. Deus, que o Senhor receba, Pai, neste momento, esta oração, que o Senhor receba essa graça dos Teus filhos essa noite, que o Senhor receba, Senhor, esta oração e esta, Senhor, sinceridade dos Teus filhos aqui, e que a graça e a paz do Teu Espírito Santo, a unção do Senhor e a consolação do Senhor esteja com todos eles, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.